Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo em paz com vocês. Hoje a gente vai iniciar o estudo da consignação em pagamento, da ação de consignação em pagamento. Então, vamos lá. Para a gente falar da ação de consignação em pagamento, antes de falar da própria ação de consignação em pagamento, é importante que a gente faça algumas revisões sobre o direito material à consignação, né? sobre o instituto da consignação. Então, a consignação, ela surge, né, como uma ferramenta para fazer com que o devedor ele se libere de um débito, né, quando haja, por algum motivo, uma dificuldade na realização daquele pagamento. Então, a consignação, repetindo, é um mecanismo que existe em favor do devedor. Olha que coisa interessante. O devedor, ele não só tem o dever de pagar. Então, a principal obrigação do devedor é pagar, a gente sabe disso. Mas não só o dever de pagar. O devedor ele também tem o direito a pagar. Por quê? Porque enquanto ele não paga, enquanto ele não realiza o pagamento, ele responde pelos riscos da coisa, ele responde pelos riscos da mora. Então, nada mais justo do que, além dele ter o dever de pagar, ele também tem o direito de pagar quando, né, se reúnem as condições, as exigências para aquilo. Então, se chega a data adequada para o pagamento, se surge a situação adequada para o pagamento e ele tenta realizar o pagamento na forma, no tempo, na forma ajustada, e esse pagamento ele é injustamente recusado pelo credor, ele pode sim realizar a consignação em pagamento, né? A consignação, ela não é propriamente o pagamento. A gente não pode confundir consignação e pagamento. São coisas distintas. O que é pagamento? Pagamento é quando eu transfiro a propriedade de algo que é meu para outra pessoa para cumprir com uma determinada obrigação ajustada. Isso é o pagamento. Eu transfiro a propriedade daquele, por exemplo, um pagamento de dinheiro. Na hora que eu estou realizando o pagamento, eu estou transferindo a propriedade do dinheiro que é minha, para outra pessoa, né? Assim como se fosse uma coisa, por exemplo. Enfim, o pagamento ele vem com essa ideia de que, ao realizar o pagamento, há uma transferência de titularidade daquele objeto, daquela coisa, do devedor para o credor. Mas a consignação, ela não é propriamente um pagamento. Isso significa dizer que, quando ocorre a consignação, não há imediatamente essa transferência desse bem. Não há imediatamente a transferência como se fosse no pagamento. Mas a consignação, ela vai ter a mesma consequência do pagamento, que é a força liberatória. Então, vamos lá. Por algum motivo, o credor não pode ou não recebe aquilo que é devido pelo devedor. O devedor vai lá e faz a consignação, deixando à disposição do credor. A partir do momento em que ele faz a consignação, deixa à disposição do credor, ele já se libera de sua obrigação. Mas não quer dizer que exatamente naquele momento houve uma transferência da titularidade. Não, porque o credor tem que aceitar, ele tem que ir lá e receber. Só quando ele aceita, recebe a coisa, se opera essa transferência, essa tradição da coisa, né? daquela coisa alvo da obrigação. Então, tem essa diferençazinha. Porém, no momento em que você faz a consignação, você consegue o principal efeito do pagamento, que é a força liberatória. A partir daquele momento, né, o principal e o primeiro efeito que a gente estuda da consignação é exatamente esse efeito liberatório. A partir do instante em que alguém faz a consignação, ele se livra, ele se libera dos efeitos da mora, dos efeitos perniciosos da mora, dos riscos da coisa. Enquanto ele estava com a coisa, estava responsável por eventuais danos sobre aquela coisa. Como ele fez a consignação, a partir daquele instante, inicialmente ele se livra daquelas consequências. Inicialmente, Jane, por quê? Porque a consignação, ela tem um efeito liberatório, mas esse efeito liberatório ele é de certa forma temporário. Como assim? Olha o que é que diz o artigo 337 do Código Civil. O depósito requer-se-á no lugar do pagamento, cessando, tanto quanto se efetue para o depositante, os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. Olha aí, ó. Vamos lá.
cessando tanto que se efetue para o depositante, cessando os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. Ou seja, enquanto se tem um processo para discutir aquela consignação, eu estou com os efeitos liberatórios. Cessaram para mim os juros da dívida e os riscos da coisa. Tudo bem, os efeitos da mora foram cessados. Mas se no decorrer do processo, ao longo do processo, eu de repente aquela ação for julgada improcedente contra o devedor, contra a pessoa que iniciou a ação, aí eu não posso falar em liberação dos riscos. Aquela liberação dos riscos inicialmente estabelecido é cessada, é suspensa. Outro detalhe importante, inicialmente falando, sobre o critério, se há necessidade para a realização da consignação da aceitação do credor. Será que há necessidade do credor aceitar para que haja o efeito da força liberatória da consignação? É claro que não, né, gente? Que senão não teria sentido a própria consignação. A consignação ela é utilizada, dentre outros motivos, quando o credor ele dificulta, quando ele se recusa a receber o pagamento. O que fundamenta a consignação é um obstáculo que surge, um obstáculo criado, às vezes por culpa do credor, às vezes sem culpa do credor, mas que aquele obstáculo ele impede a satisfação da obrigação. Então, se está sendo impedida por algum motivo a satisfação da obrigação, pode o devedor manejar a ação de consignação. Inclusive, né, se for uma recusa injusta do credor, o credor não quer aceitar. Óbvio que o devedor não é obrigado a ficar devendo naquela situação de débito, e sim, o devedor ele pode nesse caso, utilizar, manejar a consignação em pagamento, ok? Outro detalhe interessante a se discutir. E a mora do devedor, ela pode impedir a consignação? Deixa eu dar um exemplo para a gente fazer a reflexão sobre isso. Eu gosto muito desse exemplo porque tem, obviamente, um pouco de humor. Imagine o seguinte, imagine época da Copa do Mundo aqui do Brasil, de 2014. Imagine que a demanda por camisas da seleção brasileira ou camisas comemorativas da Copa do Mundo estivesse muito grande, que de fato deveriam estar, né? Muito grande a demanda por camisetas. E aí imagine o seguinte, que com o Brasil ganhando as partidas, aquela coisa toda, uma competição muito rápida, um comerciante ele resolve encomendar uma grande quantidade de camisas, imagine um lote gigantesco de camisas, e de faixas também, aquelas faixas comemorativas, né, de campeão, hexacampeão, etc. E o fabricante, né, promete, faz o acordo, ambos fazem um acordo, o contrato, né, de compra e venda daquele material, e a entrega fica para o início do período da Copa do Mundo, sei lá, após a primeira etapa de grupos. Imagine só a situação. Chega naquela etapa, naquele momento da entrega das camisetas, das faixas para o comerciante, e o fabricante não consegue entregar, não consegue cumprir com o contrato. Ele está em débito. Imagine que passa-se mais algumas partidas, mais uma partida e outra, e o fabricante mais uma vez sem conseguir cumprir com aquela obrigação. Ele está em mora, então ele não consegue cumprir com aquela obrigação. Imagine agora que tem aquele bendito, né, ou famigerado jogo das semifinais em que o Brasil é goleado, né, leva 7 gols da Alemanha, e no outro dia de manhã chega lá o fabricante com um caminhão cheio de camisas e faixas comemorativas, hexacampeão, camisas comemorativas, campeão Copa do Mundo 2014, para entregar para o comerciante, né? O comerciante ele se recusa a receber aquele pagamento. Ele, não vou receber mais esse pagamento, você descumpriu com o contrato. Não, mas é uma mora, houve um atraso, apenas um atraso, eu quero lhe pagar, o devedor fala. E aí a pergunta será que o comerciante, nesse caso, é obrigado a receber esse pagamento, né? essa mercadoria? Agora vamos fazer vamos imaginar uma segunda situação, para a gente comparar as duas situações.
Segunda situação é o seguinte: imagine que há um contrato de locação. Nós temos o inquilino, né, a pessoa que utiliza o imóvel, o inquilino ou locatário, e nós temos o senhorio ou locador, que é o proprietário do imóvel, que cede a posse daquele imóvel. Chega na data de pagamento do aluguel, o inquilino não realiza o pagamento. Segundo mês, novamente o inquilino não realiza o pagamento, estava passando por uma dificuldade econômica. Porém, ele, alguns dias depois, quando se completa mais ou menos 45 dias, 2 meses atrasado, ele procura o locador para realizar o pagamento. Será que, nesse caso, vai haver interesse para o locador receber essa quantia? Ou será que ele não é mais obrigado a receber essa quantia, esse valor dos aluguéis? Duas situações aí que trazem para a gente fazer essa discussão dos efeitos da mora, né, ou do inadimplemento absoluto produzido pelo devedor, né? Então vamos lá. O devedor ele deve cumprir a sua obrigação no momento e nas condições adequadas. Vamos ler aqui esses 394 e 395 do Código Civil que fala bem dessa questão da mora. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quis recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Ou seja, a mora debende, né, e a mora acipiende, mora do devedor e mora do credor. Está em mora quem não efetuar o pagamento, que o devedor ou o credor não quiser recebê-lo, né, no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Tempo, lugar e forma. Nesses dois exemplos que eu citei para vocês, o devedor ele não realizou o pagamento no tempo. Ele não realizou o pagamento no tempo. Numa situação como essa, será que é exigível do credor receber ou não receber? Essa é a discussão. 395 completa. Responde o devedor pelos juros que a sua mora der causa, mais juros que sua mora der causa... Perdão, de novo. Responde o devedor pelos prejuízos que sua mora der causa, mais juros, atualização de valores monetários, segundo índices oficiais, regulamentos estabelecidos e honorários advocatícios, claro, quando há judicialização. Então pronto, vocês percebem que os efeitos da mora, eles são graves, né? Aquele que está em mora, ele responde por prejuízo, juros, atualização monetária e, se houver judicialização, honorários advocatícios. Então, tudo isso são os efeitos provocados, né, por aquele que ocasiona a mora. São os efeitos, consequências, né, são as consequências que devem ser sofridas por aquele que causa a mora, ele que está em mora. Ok. Mas imagine aquela situação do inquilino. O locador ele não entrou com ação de despejo, ele 2 meses atrasado, mas ele ainda não foi atrás de fazer despejo, nem nada. O inquilino quer pagar esses 2 meses que estão em atraso, ele vai pagar com juros, ele vai pagar com atualização monetária, ele quer pagar de forma correta. Se o credor se recusa a receber, é justo, é possível que ele possa sim manejar a consignação em pagamento. Poxa, lamento, atrasei 2 meses, mas eu quero sim pagar, porque eu não quero ficar devedor. Está aqui o valor devido, está aqui a multa contratual, os juros devidos, correção monetária, está tudo aqui, receba. Então, numa situação como essa, é sim possível o devedor manejar a consignação em pagamento, mesmo em mora. Por quê? Porque a prestação que ele vai cumprir, ela não se desnaturou, ela não se perdeu. Ainda existe o objeto é dinheiro. Então, olha, existe o objeto, está aqui o objeto, eu estou te pagando de forma correta, com juros, com multa contratual, com atualização monetária, você tem a obrigação de receber, credor. Então, é possível numa situação de mora, como essa que eu falei para vocês, a gente falar assim, no manejo da consignação em pagamento, se o credor se recusa a receber. Ou se por um outro momento há um impedimento desse pagamento. Já agora tratando-se de inadimplemento absoluto. O que é o inadimplemento absoluto? É quando não há mais sentido ou não há mais a possibilidade de cumprimento daquela obrigação. O inadimplemento absoluto, descumprimento total, ele pode acontecer, seja porque o objeto por si só ele se perdeu. Imagine um pagamento de um cavalo e o devedor que ia entregar o cavalo
acaba que o cavalo era um cavalo específico. E aquele cavalo determinado, ele sofre uma doença e morre quando estava na posse do devedor. Óbvio que aquele contrato não tem como mais ser cumprido. Houve inadimplemento absoluto, porque o objeto se perdeu. Então não há o que se falar de uma consignação quando o objeto se perde, não tem lógica. Mas agora imagine que o objeto não se perdeu, como esse exemplo que a gente falou das camisetas da seleção brasileira na época da Copa do Mundo. Estava lá, ainda existia o objeto, existiam as camisas. Porém, houve um inadimplemento absoluto, porque o objeto, apesar de ainda existir, ele perdeu completo o interesse da outra parte. Ele não serve mais para o que o credor queria. O credor queria vender aquilo, impulsionar suas vendas no período de Copa do Mundo. Depois que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, aquilo pode até vender, mas não vai ter o mesmo valor agregado, vai gerar uma dificuldade muito grande da venda, então ele não é obrigado, pelo descumprimento do contrato do outro, a ele aceitar aquilo. Então, numa situação como essa, em tese, poderia ser feita a consignação, poderia ser feita a entrega e o recebimento das camisetas, em tese. Mas, na prática, houve inadimplemento absoluto, porque aquele objeto ele não tem mais a serventia para o credor, e o credor não é obrigado, em virtude da mora, em virtude da demora, em virtude da displicência do devedor, ele não é mais obrigado a receber aquilo. Então, não poderia, num caso como esse, falar em consignação em pagamento. Nesse exemplo, caso o fabricante das camisetas, das faixas, daquele material, propusesse uma consignação para forçar o credor a receber aquilo, receber aquela mercadoria, dificilmente ele teria sucesso nessa ação. Por quê? Porque não foi só uma mora, foi na realidade um inadimplemento absoluto da obrigação. Porque o objeto por si só perdeu o sentido, perdeu a utilidade para o credor. Então a gente tem que ter um cuidado quando analisa isso. Quais as espécies de obrigação admitem consignação em pagamento? Então vamos lá. Eu quero realizar um pagamento de uma quantia em dinheiro, mas o credor ele se recusa a receber. Posso realizar uma consignação? Claro que eu posso. Eu pego aquela quantia, entro com uma ação judicial ou faço um procedimento extrajudicial, bancário, que a gente vai ver ao longo da aula. Então, faço o requerimento e disponibilizo aquela quantia que vai ser depositada em uma conta bancária e que ficará em favor do credor. Segunda situação, é um objeto, uma joia. Eu quero fazer a consignação daquele objeto, uma joia, uma obra de arte, enfim. Só que o credor ele está impossibilitado de receber de dar quitação. Eu posso pegar aquele objeto e realizar a consignação, deixando aquele objeto resguardado com um depositário, ou seja, guardado com alguém determinado pelo juízo, e que fique à disposição do credor? Claro que eu posso. Não tem vedação nenhuma. Agora, uma terceira situação. Imagine o seguinte. Imagine que eu fui contratado para prestar serviços advocatícios em favor de uma pessoa. Entrar com determinada ação. Só que essa pessoa, ela necessita, obviamente, dela, além de fornecer a documentação, uma documentação necessária, ela precisa assinar a procuração adjudícia. Ela já me pagou, recebi o dinheiro, fiz a petição, ou quero fazer a petição, estou esperando que ela me entregue a documentação, algumas informações, e ela não me entrega. E aí eu ligo para o cliente, quando é que tu vai vir para a gente conversar, para tu me narrar a situação direito, me entregar a documentação, assinar a procuração, para eu entrar com a atuação? Ah, doutor, em breve. E aí eu ligo novamente, doutor, semana que vem. E aí fica, né, a situação se protelando. E às vezes, por incrível que pareça, às vezes isso acontece na prática, né? Alguns clientes, em virtude de sua rotina, acaba que, às vezes, até pagando mais, pagando pelo serviço, mas adiando a prestação de serviço, né, pelo advogado. Eu quero, então, realizar a consignação, porque eu não aguento mais dever aquela obrigação. Qual a minha obrigação? Fazer, a obrigação de fazer, uma obrigação de criar a petição inicial e acompanhar aquele processo. E eu quero me livrar dessa obrigação. Não posso ficar ad eterno esperando esse cliente. E aí, eu quero fazer a consignação. Então, eu vou fazer uma
petição inicial, já fazer uma prestação de serviço de acompanhamento no processo e depositar num banco ou deixar guardado com o depositário? Não faz nem sentido, né, gente? Não faz sentido algum. O fazer, não tem como você consignar um fazer, né? Então, você só pode consignar quando há um bem, quando há um objeto, né? Seja dinheiro, seja coisa, e que você vai transferir aquele bem, aquele dinheiro, aquela coisa, e vai deixar à disposição do credor. Então, só é possível, por questões lógicas, a consignação em pagamento quando se trata de obrigações de dar coisa ou de pagar dinheiro, né? Que é uma espécie de dar também, ok? Então a gente vai encerrar por aqui esse primeiro momento e em breve a gente retorna, né, a nossa conversa sobre a consignação em pagamento. Até já!